Como é que um morador de Porto Alegre pode ter uma boa alimentação? Bom, começando, a primeira dica que eu tenho para dar é sobre os orgânicos, né? A gente tem hoje bastante feirinhas orgânicas, tem a da Redenção, que é a mais famosa aqui de Porto Alegre, mas tem outras feiras menores que acontecem em todos os bairros, além das que acontecem no sábado, que são a maioria, tem até durante a semana, tem algumas na terça-feira, na quarta, até na faculdade, no campus central da URGS, tem uma feirinha que acontece, na PUC também. Então a busca por alimentos orgânicos, né, é o primeiro passo assim para a gente começar a ter uma alimentação saudável. Também em relação a alimentos industrializados, né, a gente evitar ao máximo alimentos ultraprocessados também, porque eles têm muitos aditivos químicos, né, contém muito açúcar, muito sódio. Então, o máximo que a gente puder evitar esse tipo de alimento. E quando a gente consumir, que preste bastante atenção nos rótulos, né? Analisar bastante os rótulos para ver a composição, né? O teor de sódio, o teor de açúcar, gordura, olhar os ingredientes, que às vezes a gente compra um alimento que é para ter, por exemplo, um alimento integral. O primeiro ingrediente é para ser a farinha integral. E se a gente vai olhar na composição, realmente não é, né? A farinha branca às vezes vem antes da farinha integral. Então a gente prestar bastante atenção nisso. Outra dica que é bem interessante, né? O pessoal está usando bastante hoje, são as marmitas, né? Então preparar bastante comida em casa, tu mesmo preparar, né? Ter esse hábito de ir na feira, comprar e procurar receitas, né? Para fazer o teu próprio alimento. Então antes isso era tido como uma imagem ruim, né, levar a marmitinha. Hoje já mudou totalmente o conceito. As pessoas estão realmente produzindo, fazendo mais as comidas em casa, né, e levando para o trabalho, marmita e tal. Já está bem comum, né? Então, investir um tempo do teu dia, né, da tua semana para preparar os seus alimentos em casa. Outra dica sobre restaurantes, né, a gente tem bastante opções hoje de restaurantes que oferecem buffet com bastante salada, com alimentos integrais, bastante legumes, verduras, frutas, sucos naturais. Então, quando a gente não tem opção, né, de fazer a comida em casa, procurar opções mais saudáveis. A gente tem uma gama de lugares que a gente pode estar escolhendo, né? Então, tentar fazer as melhores opções. Outra dica sobre alimentos integrais. É bem importante aumentar o consumo de fibras na alimentação. Então, quando a gente fala em fibra, às vezes as pessoas ficam meio perdidas. Mas por que consumir fibra, né? A fibra é muito importante para a saciedade. Então, quando a gente consome ela absorve água, incha no nosso estômago, né? E isso favorece a saciedade. E ela também melhora o fluxo intestinal, o trânsito intestinal, então todo o funcionamento do nosso trato gastrointestinal, né? Além de que o alimento com fibras, ele é um alimento integral, ele tem mais nutrientes, porque é um alimento onde ele é aproveitado integralmente, ele não perde nenhuma parte no processamento. Então ele vai ter mais nutrientes, ou seja, mais minerais, mais vitaminas do que o alimento refinado. Então fazer a substituição, né, pelo arroz branco por integral, o pão branco por integral também, os biscoitos, tudo que for consumir, né, dá preferência por integral. Também acrescentar mais na nossa alimentação como um todo os grãos, sementes, né? A gente tem bastante opções aí, cada vez mais a gente está ouvindo falar, né, nas matérias, e a gente vê também nas lojinhas de produtos naturais, né? Que é a chia, semente de linhaça, gergelim, as castanhas também, que são alimentos que têm uma gordura boa, bastante gordura boa, que a gordura é importante na nossa alimentação, mas a gente tem que fazer a opção pelas gorduras mais saudáveis, né, que são as insaturadas. Contrário da gordura animal, que é a gordura saturada. Então, é importante consumir, esses alimentos também vão aumentar o teor de fibras da alimentação e eles têm muitas funções boas no nosso organismo. Então, o acesso hoje está cada vez maior, tem lojinhas de produtos naturais, né, por todo lado. Então, é importante a gente ir atrás, ver como a gente pode estar inserindo nas receitas, nossa alimentação, consumir com salada, né, no iogurte. Em várias preparações, tem várias formas de estar incluindo isso na alimentação.
Uma dúvida que as pessoas sempre têm, né, sobre a higienização dos alimentos, higienização dos hortifrutis. Então é importante, né, para a gente estar prevenindo algumas doenças aí gastrointestinais, e a higienização das saladas que a gente vai consumir cruas, né, com a água clorada, que é o hipoclorito de sódio. É importante a gente observar na composição, né, desse produto que ele não contenha hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, né? Então tem muitas clorofinas, aí, muitas águas cloradas que vão ter esse ingrediente. Então, quando a gente for procurar, né, uma água clorada para fazer a higienização dos hortifrutis, que tenha só hipoclorito de sódio e água, sem hidróxido de sódio. Uma outra dica, a gente tem muitos sites e portais hoje com receitas, né, na internet. O próprio YouTube está cheio de canais que postam receitas diariamente. Então, aquela velha desculpa da gente não saber como cozinhar, não saber como preparar, né, não vale mais. A gente só abrir a internet ali, abre o computador e tu acha muitas dicas, muitas receitas que são práticas, que tu pode incluir facilmente no dia a dia, né? E também tem muitos cursos de culinária que estão oferecendo hoje, né? Em Porto Alegre, assim, a gente fica apavorado com a gama de cursos que a gente vê todo dia, assim. Tem alguns cursos que são mais profissionalizantes, tem alguns que são mais voltados à confeitaria, né? Alguns pratos mais elaborados, mas tem cursos bem simples que são mais aplicáveis ao dia a dia, né? E também, né, para as pessoas que têm alguma dificuldade de organizar a sua rotina, é sempre importante procurar um nutricionista. Às vezes as pessoas têm aquela ideia de que o nutricionista é para dieta, é para perda de peso, mas não, nós estamos aqui também para orientar as pessoas a ter uma alimentação mais saudável, uma vida mais saudável como um todo, né? Então, sempre interessante procurar para esclarecer as dúvidas, para ajudar também nessa orientação. E planejamento, né? Planejamento é tudo. Eu acho que, assim como a gente tem que ter o planejamento na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, e para ter uma alimentação saudável, a gente também precisa se planejar, né? Então, desde se organizar, tirar um tempo para ir na feira, para comprar os hortifrutis, para fazer a higienização, para preparar, às vezes deixar algumas coisas congeladas, né, para tu ter um fácil acesso, conseguir assim organizar a tua rotina no dia a dia. A gente sabe que é bem corrido para todo mundo, né? E aí tu consegue ter uma rotina onde tu consiga preparar os teus alimentos e assim ter acesso a uma comida mais saudável, né, que tu esteja preparando, que tu saiba a composição, ao invés de ter que depender de alimentos industrializados, processados, ou até de restaurantes que às vezes a gente não tem, né, um acesso diário a um restaurante que seja mais saudável e mais em conta também, né?